pessoal está animado aqui, viu? Até confirmei o horário, ó, 7h22 já tem loja abrindo aqui no centro de Ribeirão Preto. Afinal, primeira parcela do 13º na conta, Black Friday, dia de aproveitar as ofertas, né? Dinheiro no bolso ou na conta, mas ficar muito atento a possíveis golpes. E é exatamente sobre isso que a gente vai conversar com o Feres Nagem, advogado especializado em relação do consumo, já foi coordenador do Procon. Inclusive, primeira coisa, Feres, primeira dica de ouro, consumidor, nesse período a gente estava até conversando, o pessoal fica muito animado para comprar, mas qual que é o item mais importante, primeira dica, para evitar ter dor de cabeça agora que a compra acabe virando uma dor de cabeça? Olha, eu acho que, primeiro bom dia, né? Eu acho que o consumidor não deve comprar nada de maneira afoita, né? Ele observar, pesquisar para que ele não caia uma cilada, para que ele não compre o famoso metade do dobro, né? Então ele precisa ter essa calma de observar e acompanhar aquilo que ele deseja comprar ao longo do tempo, porque no Brasil não ficou só na sexta, né? Às vezes é um mês inteiro, às vezes 3 meses antes começam a fazer ofertas. Então é importante ter esse cuidado, não comprar nada com endorfina em alta, para que ele não tenha uma compra por impulso e possa ter um problema com o produto, com uma fraude ou até mesmo com um endividamento que ele não deseja. Até porque a compra por impulso, mesmo que ele não caia num golpe, mas ele pode, de repente, fazer a aquisição de um produto e que ele pode acabar nem fazendo uso depois, né? Não, sem dúvida, né? O marketing envolvido nessas épocas, né? Nesse período que acontece, a publicidade é muito intensa, né? A todo lugar, a todo momento, toda a mídia fala sobre isso. E a pessoa fica tendenciada a fazer esse tipo de aquisição de uma coisa que eventualmente ela não tem necessidade, né? E que eventualmente nem financeiramente consegue ou pode comprar. Então tem que ser muito pé no chão, comprar aquilo que necessita, realmente aproveitar a oferta de maneira a ser saudável para ela e adquirir aquilo que ele tem uma vantagem mesmo, porque é a ideia do evento, né? A ideia da data é exatamente isso, trazer um benefício para o consumidor e um incremento de vendas para as lojas, para os comerciantes. Agora, até como você já colocou antes, é um período de muitas ofertas, muitas promoções, mas quais indícios, quais características ali o consumidor deve observar para ele realmente estar adquirindo uma oferta e não estar aí, como você já até citou também, o famoso metade do dobro? Olha, lógico que a gente, esquecendo o lado da fraude, né, a gente pensando na realidade daquele fornecedor honesto que está buscando trazer a realidade de um desconto para o consumidor. É importante o consumidor, se ele almeja, por exemplo, preciso comprar um telefone novo, preciso comprar uma calça nova, né, ou comprar um item para casa, uma geladeira, faça um acompanhamento antes, né? Já estamos com um evento, um período consolidado no Brasil, né? Então ele pode fazer esse acompanhamento daquele item, filtra, olha as características do produto e vai acompanhando esse preço, para que aí ele tenha a certeza que ele vai economizar. E se ele perceber que ocorreu uma manobra do fornecedor naquele meio tempo de aumentar para chegar nessa data, nesse período, dar um desconto como se tivesse mesmo, né? Ele infla o preço para depois aumentar um percentual de desconto para fazer um atrativo, e isso pode ser considerado uma prática abusiva e pode ser penalizada, sem dúvida nenhuma, pelos órgãos fiscalizadores. E aí ele pode procurar os órgãos, denunciar, para que seja responsabilidade desse fornecedor, para que ele repense essa atitude no próximo ano e que trabalhe de uma maneira real e honesta para trazer esse benefício para os dois lados. A gente está falando de uma relação de consumo. Tem que ter ao mesmo tempo a defesa do consumidor, mas também a viabilidade da atividade econômica. Então ele tem que trabalhar com esses dois pesos para que a relação seja saudável. A troca por simples troca, né? A gente não está falando de arrependimento ou defeito e vício do produto, ela é ofertada, né? Ela não é uma obrigação quando eu compro presencialmente na loja. Por isso é importante que as lojas, os fornecedores tragam esse tipo de política exposta para o consumidor, que o vendedor fale de maneira transparente as condições daquela oferta, para que aí o consumidor, dentro dessas informações, busque aquele fornecedor. Olha, não gostei da cor, ou eu comprei uma camisa para o Éder e não deu certo, ele precisa ir lá trocar, eu tenho um prazo de 30 dias para trocar, mas para a troca eu preciso do cupom de troca, eu preciso que esteja com a etiqueta, eu preciso com a embalagem, não pode estar rompido. Então tudo isso são condições da oferta que tem que estar muito claro para o consumidor, né? Tem que ser ostensivo, eu não posso esconder essa informação e depois querer cobrar, né? Que aí não vincula o consumidor, para que isso tenha uma validade. Então é importante as duas partes terem essa boa-fé e a informação transparente. Ótimo, muito obrigado pelos esclarecimentos, pelas dicas também.
Agora é com você aí, consumidor. Voltamos aos estúdios.